Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Manhã, tarde e noite, seja a hora que você esteja assistindo, o momento que você esteja assistindo este vídeo, que Deus vos abençoe. A todos que estão conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM, pela Gravatar FM, pelo nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense nesta manhã, que Deus possa abrir, que Deus venha abrir o entendimento do teu coração para compreender as Escrituras Sagradas. Lembre-se, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, mas creia. E nós estamos nesta época de Natal e eu quero deixar mais uma reflexão de fé, uma reflexão maravilhosa desta época que estamos vivendo, né? Esta época em que se celebra o aniversário na qual o aniversariante não está presente e que ele não nasceu neste dia, no dia 25 de dezembro, é improvável e impossível. Nós já falamos disto nas reflexões anteriores, estão todas no nosso canal e estão também no Facebook para você assistir a hora que quiser. Nós provamos que Cristo nunca nasceu no dia 25 de dezembro, é improvável, impossível dele ter nascido nesta época. Não tem como. E hoje nós queremos deixar mais uma reflexão maravilhosa, falando da boa notícia quando os anjos anunciaram aos pastores em Lucas capítulo 2, quando os anjos trouxeram a boa notícia, a nova de grande alegria, é que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Na cidade de Davi, Belém. Explicamos isto na reflexão passada. Nós mostramos claramente porque Belém é a cidade de Davi, a cidade que Davi nasceu, se criou e foi ungido por Samuel. E nós frisamos isto na reflexão passada, frisamos claramente que Jesus tinha que nascer em Belém. Nós expusemos aqui os motivos pelo qual ele tinha que nascer em Belém para se cumprir a palavra. E uma das coisas que nós frisamos que é sensacional, é uma coisa extraordinária e maravilhosa, é que Davi, o filho, o homem de Belém, venceu o gigante Golias. Quando o gigante Golias afrontou os exércitos do Deus vivo, afrontou Israel e não tinha ninguém para combater contra Golias, o menino de Belém veio e enfrentou Golias e venceu. Quando não havia ninguém para combater contra o pecado e contra o diabo, vem o homem de Belém, que nasce em Belém, Cristo, e vence o pecado e vence o diabo, vence a morte, vence o inferno, quando ninguém tinha coragem de combater contra esses, porque só iria perder. Se nós fôssemos combater contra a morte, contra o pecado, contra o diabo, contra o inferno, nós iríamos perder. Mas Cristo veio e nos deu esta vitória, assim como Davi veio e deu a vitória para Israel, vencendo o gigante Golias. Isso é tremendo e maravilhoso. Então, essa boa notícia de salvação que os anjos trouxeram, que o anjo trouxe, nós queremos focar nisto, porque tinha que ser pastores. O cerne desta lição de hoje, desta reflexão é: por que teria que ser pastores? Este será o foco principal que nós vamos frisar aqui.
Porque Deus escolheu pastores para dar a primeira notícia do nascimento de Cristo. Veja que ali foi a primeira vez que os anjos cantaram na terra, porque eles já haviam cantado no céu. Jó capítulo 38, você vê Deus falando isto. Mas a primeira vez que anjos cantaram na terra, e cantaram para quem ouvir? Para pastores ouvir. Trouxeram a boa notícia do nascimento de Cristo para quem? Para pastores. E cantaram na terra, os primeiros a ouvir o cântico de anjos na terra foram pastores. Por que teria que ser pastores? Então eu vou focar nesta mensagem aqui. O profeta William Marion Branham pregou a mensagem por que teria que ser pastores, e nós vamos focar este ensinamento nesta mensagem. Observe. Deus mais uma vez prova, Ele escolhe as coisas simples para envergonhar as coisas grandes. Ele escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Por que a notícia não veio para Caifás, não veio para Anás, não veio para Herodes? Não, veio para pastores, para os homens mais simples que existiam na terra. Deus passa por cima dos grandes e se revela aos pequenos. Se revela aos simples, se revela aos humildes. Tem que ter humildade. Se não tiver, Deus passa por cima de você. Deus passa por cima. Ele passa, vai embora e não se revela. Então, pastores naquela época eram homens analfabetos que só sabiam cuidar de ovelhas. O profeta William Branham fala isso nesta mensagem. Por que teria que ser pastores? Por que teria que ser pastores? Porque a primeira notícia foi dada a pastores. E eles recebem aquela mensagem do anjo e vão e levam essa boa notícia. Por que teria que ser eles? Então ele vai ensinar que os pastores naquela época eram homens iletrados, homens simples, homens humildes, que só sabiam de uma coisa: cuidar das ovelhas. Eles eram homens que sabiam somente cuidar das ovelhas. Eles eram capazes de dar a vida pelas ovelhas. Eles pastoreavam as ovelhas à noite nos campos. E observe como nós provamos, em 25 de dezembro, eles não estão nos campos pastoreando as ovelhas, não. Aquilo era na primavera. Eles estavam nos campos, cuidando dos seus rebanhos, guardando os seus rebanhos. Olha, as únicas coisas que eles sabiam fazer eram cuidar de ovelhas, guardar os seus rebanhos, cuidar. Dava vida pelas ovelhas, pelos seus rebanhos. É uma coisa, eu faço hoje essa programação com um pesar no meu coração. Porque hoje pastores não é mais sinônimo de cuidado, de socorro, de homens que cuidam realmente das suas ovelhas. Hoje os pastores nem visitam as suas ovelhas. Não visita, não cuida. Pastores hoje é sinônimo de vida boa, de vida luxuosa. Eu falo dos mercenários, porque os verdadeiros pastores estão velando pela alma das pessoas. Estão cuidando, estão guardando a alma das pessoas. Estão velando por essas almas. Os verdadeiros. O profeta William Branham diz: pastor é a maior autoridade local. Um pastor não tem outro pastor sobre si, não. Ele cuida do seu rebanho. Não é como esses nicolaítas que nós estamos vendo aí, um pastor dominando o outro. Um pastor enviando outro pastor para o campo. Um pastor dando ministério a outro pastor. Ora, quando foi que o profeta William Branham ensinou isso? Eu desafio qualquer um deles a me mostrar. Observe. Pastores hoje é sinônimo de casa boa, carro bom,
vida boa, vida luxuosa. Eu conheço deles que andam em carro de 200 mil, que tem mansão de mais de 2 milhões. Você diz Gutenberg, irmão Gutenberg, pastores, mas não é na mensagem, é na mensagem. Ricos, podres de rico, não cuida mais do rebanho, eles vivem do que as ovelhas têm, mas cuidar das ovelhas, não. Pastores hoje são sinônimo de comer a gordura, a lã e até o fígado das bichinhas e a carne. E as ovelhas gordas, eles gostam. Aqueles que são mais ricos, que têm um dízimo gordo, um dízimo bom, eles tratam melhor. Não é como esses pastores aqui que receberam a notícia do nascimento de Cristo, homens iletrados, analfabetos, que só sabiam cuidar dos seus rebanhos, que guardavam os seus rebanhos, homens simples, humildes, a qual os anjos cantaram e eles foram os primeiros a ouvir anjos cantar na terra. Você não vê mais anjos cantar. Não, porque é um bando de mercenário pegando a gordura, pegando a lã, comendo o fígado das ovelhinhas, viajando para Dubai, para Paris, tendo vida boa, andando em carro de 200 mil, sinônimo de luxo, de riqueza. É uma vergonha. Aí as pessoas de fora olham e dizem, pastor, ser pastor é bom. Eu já vi pessoas chegarem para mim e dizer assim, ser pastor é bom, tem seu salário. Observe, não, eu não tenho salário, eu trabalho 8 horas por dia. Eu não vivo comendo o figuinho das ovelhinhas, a gordura e a lã delas, não. Agora, mercenários vivem fazendo isto. Mercenários que trabalha só por dinheiro, que vive do Evangelho, não vive para o Evangelho, eles vivem do Evangelho. Eles vivem de comer o que as ovelhinhas têm e arranca a lã das pobres coitadas para eles formarem seus filhos, andar em carrões de luxo, ter mansão de mais de 2 milhões. Você pensa que eu vou tapar o sol com a peneira e passar a mão na cabeça desses? Jamais. Vou falar a verdade, vou falar aquilo que o profeta... Ora, o profeta William Branham, um profeta na terra, vivia com $100. Vivia com $100 uma casa para 5 pessoas. Faça a conta. Eu vivo com $100 por semana. O restante vai para os campos de missões. Faça a conta. $100 por semana, por mês dá $400. Faça a conta numa casa de 5 pessoas. Porque o restante do dinheiro que entrava ia para os campos de missões para ajudar os missionários no estrangeiro que não tinha. Um profeta, ele é meu exemplo, Cristo é meu exemplo. Não são esses que estão aí, não, vivendo uma vida luxuosa, uma vida rica e dizendo, foi porque eu confiei em Deus, foi porque eu tive fé. Ora, não, foi porque você projetou a si próprio. Aí sim. Um verdadeiro pastor é aquele que cuida, que guarda, que visita. O profeta William Branham diz nessa mensagem que os pastores, naquela época, eles conversavam até com as ovelhas. Observe, eles conversavam, eles brincavam com as ovelhas. Tiravam suas brincadeiras com as ovelhinhas ali. Eles conversavam com as ovelhas conheciam a sua voz. As ovelhas conheciam aquele pastor pelo cheiro. Quando aquele pastor falava, elas obedeciam. Por quê? Porque ele vivia sempre perto dela. O profeta diz, porque ele vivia sempre perto das ovelhas. E as ovelhas conheciam ele porque ele vivia sempre perto. Então, por que teria que ser pastores? Porque a notícia de um cordeiro que estava nascendo tinha que ser dado aos pastores. Sabe, o pastor é o primeiro a saber. Preste atenção no que eu vou dizer aqui.
o pastor era o primeiro a saber quando um cordeirozinho nascia no meio das suas ovelhas. Ele era o primeiro a saber, porque ele vivia com as ovelhas, ele conhecia as ovelhas. Ele sabia aquela que estava próxima a parir, aquela que estava bem prenha. Ele sabia de tudo aquilo porque ele vivia perto das suas ovelhas. Hoje não. Hoje é assim, tem pastor, ele faz questão de dizer, eu tenho 10 igrejas, aí ele vai lá de mês em mês. Ele vai lá de mês em mês. Isso não é pastor, gente. Isto não é pastor. A Bíblia ensina diferente. O pastor é capaz de dar a própria vida pelas ovelhas? Não, mas esses estão arrancando a vida das ovelhas. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Dá a vida por elas. Esses não estão arrancando a vida das ovelhas. Estão comendo até o fígado das bichinhas para eles terem uma vida luxuosa, regalada. Eu tenho moral para falar isso, eu tenho moral, que eu não vivo disto. Vamos lá? Aquela mensagem tremenda que o anjo veio anunciar. Eis que trago nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Quem recebeu? Pastores. A notícia de que o Cordeiro estava nascendo. Quem era o Cordeiro que estava nascendo? O Cordeiro de Deus estava nascendo. Foi dada a pastores. Hoje é difícil se ver pastores receber mensagem de anjo. Não, olha só. Um verdadeiro pastor, ele recebe a mensagem de um anjo. De quem? Do sétimo anjo. O sétimo anjo que foi enviado para esta terra tocou a sua trombeta e deixou a sua mensagem. O verdadeiro pastor pega a mensagem do anjo e vai anunciar. O verdadeiro pastor, porque aqueles que não pegar a mensagem do sétimo anjo que veio para a terra, o profeta que Deus enviou, este não é pastor. E eu digo aqueles que pegam a mensagem verdadeira anunciada pelo anjo. Os pastores aqui pegaram a mensagem anunciada pelo anjo e saíram contando para o povo. Mas o profeta William Branham diz assim, que quando aqueles pastores saíram contando aquela mensagem, que em Belém nasceu o Salvador, sabe, diz que Caifás e Anás e os grandes dizia, meu Deus, ficava era rindo, porque achava que as coisas tinham que vir para eles. Não tem muitos pastores aí que pensam, homens grandes, que pensam que a mensagem tem que vir para eles. Se for acontecer alguma coisa na igreja, tem que vir primeiramente para ele. Está enganado, Deus passou por cima de você. O anjo não fala mais com você, Deus não fala mais, passou por cima. Tem muitos deles que não pegam a mensagem do sétimo anjo, distorceram a mensagem do sétimo anjo, não usam mais a mensagem, estão aí sublevando o povo à perdição. Mas um verdadeiro pastor pega a mensagem do anjo. Pegou a mensagem daquele anjo, o profeta disse que eles pegaram a mensagem daquele anjo e saíram anunciando. Mas Caifás, Anás e os grandes ficaram foi rindo. Porque achavam que tinha que vir por eles. Não. Deus só se revela na simplicidade a homens simples. Vamos lá. Deixa eu destacar aqui mais uns pontos primordiais de algumas anotações importantes. O profeta disse, aquela mensagem foi uma mensagem tremenda que os pastores receberam. A mensagem que um cordeiro tinha nascido. Tem que ser dada a pastores. O pastor é alguém que fica tanto com as ovelhas que até ri com elas, ele ri. Ovelhas têm que ser guardadas por um pastor. O que nós temos hoje são muitos bodes conduzindo ovelhas ao matadouro. Porque naquela época, quando eles iam matar as ovelhas, eles botavam um bode para ir na frente.
Quando chegava no local da matança, o bode pulava fora e a ovelha era morta. O que nós temos são muito palhaços, mas tem palhaços espalhados pelo mundo dizendo que é pastor. Mas tem muitos mercenários espalhados pelo mundo dizendo que é pastor. São bodes conduzindo ovelhas ao matadouro. A mensagem veio aos pastores quando... A mensagem veio aos pastores e o profeta disse, a mensagem vem a homens comuns. Porque quando a mensagem vem a um homem comum, os homens grandes não acreditam. Pode prestar atenção. Pessoas simples que pregam a palavra verdadeira, poucos acreditam. Poucos acreditam. Poucos. Mas se viesse aí um conhecido aí, tal, aí eles queriam dar crédito. Mas está fora, Deus está longe disto. Deus está longe. Preste atenção. Aquilo eram homens que não sabiam assinar seu nome, mas que receberam a mensagem que o Cordeiro de Deus estava nascendo, o Salvador. Observe. Posso ser que eu não tenho nada nesta vida, mas se o Cordeiro de Deus foi revelado para mim, é tudo o que eu preciso. É tudo que eu tenho. É a coisa mais maravilhosa que existe. É isto. Observe. Vamos em frente aqui, para eu chegar aqui ao final da programação. Você vai ver que um pastor é aquele que cuida das ovelhas. Observe. Não é aquele que come o que a ovelhinha tem, não. É aquele que cuida, que dá a vida por ela. O que foi que Deus disse para Pedro? Pedro, tu me amas? Cuide dos meus cordeiros. Seja um pastor que cuide dos meus cordeiros, Pedro. Observe. Olha o que Jesus estava dizendo. Você acha que o clero iria acreditar que num estábulo, no lugar onde tinha fezes de animais, estrume, numa manjedoura iria nascer o Salvador? Você acha que o clero acreditava nisso? Você acha que o prefeito, o vereador, o empresário iria acreditar nisso? Você acha que eles iriam acreditar na mensagem daqueles pastores, daqueles analfabetos? Não. Não, Deus passa por cima das coisas grandes e vem aos simples. Deus em simplicidade, Ele é conhecido em simplicidade. Ele é tão grande que se fez tão simples, que veio nascer num local onde tinha estrume, onde tinha animais, onde tinha fezes de animais. Você acha que um local daquele, Caifás, Anás, Herodes iria acreditar? Não. Eles achavam que ele teria que nascer nas catedrais, nos lugares glamurosos. Estão equivocados e enganados. Preste atenção no que eu vou dizer. Nessa mensagem do profeta, são os homens simples. Homens simples que não têm nem cenário. O cenário é a roça. É esses que Deus está usando para trazer a verdade para você. Preste atenção nisto. Observe isto. Se você for simples, você vai observar isto. Vamos lá. A notícia tem que ser dada a eles, aos pastores, homens simples, porque os grandes passariam por cima. Se fosse anunciado a Caifás que ele tinha nascido em um estábulo, numa manjedoura, ora, Caifás jamais acreditaria. Foi dada a pastores porque o profeta diz, pastor é um homem enviado por Deus para dar comida de ovelha. Ele não dá outra comida, não. Ele dá a comida que a ovelha gosta, a comida que alimenta a ovelha. Naquele tempo havia pessoas ensinando teologia, tudo aquilo, mas Deus passou por cima e se revelou aos homens simples e analfabetos que estavam ali. Olha só, Deus só manda a sua mensagem para aqueles que crê nela. Esta é uma frase tremenda que o profeta disse. Deus só manda a sua mensagem para aqueles que creem nela. Os pastores que estavam ali eram capazes de crer. Nem todos que estão aí são capazes de crer. Mas aqueles pastores eram capazes de crer. Então Deus enviou a mensagem para eles. E o anjo apareceu e deu uma mensagem àqueles pastores.
E pastores de verdade, como eu frisei, são aqueles que pegam a mensagem do anjo e saem distribuindo para o mundo. Um verdadeiro pastor pega a mensagem do profeta William Branham, o sétimo anjo, a mensagem que é a voz de Deus nos últimos dias, e leva para o povo. Isto é um verdadeiro pastor. Leva a mensagem na íntegra como ele recebeu do profeta. Está ali. Não é inventando coisa, não é inventando ismos, não é inventando doutrinas falsas, não. Pega aquela mensagem como ela é e distribui. Vamos lá. Então veja só. Vou concluir. Meu Deus. Para quem foi que os anjos cantaram na terra? Para quem? Para homens simples, homens analfabetos, homens iletrados, homens que só sabiam cuidar de ovelha, cuidar dos seus rebanhos, guardar os seus rebanhos. Estava ali. E receberam o cântico que os anjos cantaram na terra. Receberam a mensagem, a boa nova de grande alegria. É uma tristeza. Hoje eles não recebem mais mensagem celestial. Até porque pastor hoje se tornou sinônimo, como eu frisei, se tornou um símbolo, sabe de quê? De riqueza. Alguém chegou para mim e disse, Berg, eu só conheço dois tipos de pessoa que andam de paletó. Eu disse, quais são? Ele disse, é o deputado e o pastor. É. De fato, quem gosta de andar dessa forma é deputado e pastor. É sinônimo disso. Pastor se tornou sinônimo disto. Pastor é um guia. Pastor tem que ter dom de misericórdia. Pastor tem que guardar seu rebanho. Pastor tem que cuidar do seu rebanho. Pastor é capaz de dar a vida pela ovelha. Pastor não pode se casar a não ser com uma virgem. Pastor não pode ser divorciado. Não. Mas tem muitos deles divorciados nos púlpitos pregando. Isso é um horror. Observe. Então, qual é o sinônimo de pastor hoje? É isso, ó, riqueza, clamor, vida boa. Qual era o sinônimo dos pastores daquela época? Iletrados, simples, analfabetos, que só sabiam cuidar dos rebanhos das suas ovelhas e dava a vida pelas ovelhas, ria com as ovelhas, chorava com as ovelhas, conversava com as ovelhas conheciam a sua voz e as ovelhas conheciam ele pelo cheiro, porque ele vivia sempre perto das ovelhas e ele era o primeiro a saber do nascimento de um cordeiro. Os primeiros a saber. A notícia, a manchete foi dada. A manchete, a notícia que o Cordeiro de Deus nasceu foi dada a pastores. É tremendo. É um pesar que a gente faz, porque aí as pessoas vão pintar os verdadeiros pastores com os falsos. Ah, é pastor, é rico, é bem de vida. Não, não, não. Não pense assim. Não faça isto. Pense num verdadeiro pastor que o seu coração pulsa para ver uma ovelha bem. Não é ele se banquetear do que a ovelha tem, mas ele ajuda aquela ovelha. Ele cuida daquela ovelha. Ele alimenta aquela ovelha. Ele sabe quando a ovelha está em necessidade, está doente, como é que ela está. Hoje, os pastores de hoje não sabem de nada disto. Eles sabem viajar. Viajar para Dubai, Paris, Grécia, conhecer o mundo. Aí diz, foi um privilégio que Deus me deu. Privilégio? Por favor, não faça isto.
Não faça isto. É errado, é engano. Shalom, eu não tenho mais tempo, o meu tempo se esgotou. Que Deus vos abençoe, mas que esta mensagem possa entrar no seu coração e no coração de um verdadeiro pastor. Me trate como seu irmão. Eu sou o irmão Gutenberg. Irmão. Como o profeta disse, se você me ama, me chame de seu irmão. Eu sou o irmão Gutenberg. Trazendo esta reflexão dada por Deus, dada pelo 7º anjo, para poder você refletir e aplicar em seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quarta, às 19h30. Foi bom estar com vocês, foi maravilhoso. Fica na paz. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. O nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 981 25 19 62. Repetindo, o nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 981 25 19 62. Faça sua pergunta e nós estamos à sua inteira disposição. Shalom.